aparelhos que impulsionam nossa civilização tecnológica dependem de uma relação fundamental entre movimento e duas propriedades básicas da matéria. A eletricidade produz luz e calor, mas sua função mais importante é a produção de movimento. Para compreender como a eletricidade produz movimento, vamos comparar certas forças, as exercidas por cargas elétricas e as exercidas por ímãs. Os polos norte e sul de um ímã são os pontos de concentração do campo magnético que o cerca. Em geral, um campo é demonstrado em duas dimensões. Mas, na realidade, o campo magnético existe em 3 dimensões no espaço que cerca o ímã. Como resultado da interação dos campos magnéticos, um ímã pode ser usado para movimentar um outro ímã, atraindo-o quando polos opostos se aproximam, ou repelindo-o quando polos iguais se aproximam. Um campo magnético também pode ser produzido por uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica que circula por um fio é, na realidade, um fluxo regular de elétrons, pequenas unidades carregadas. Esta corrente forma um campo magnético ao redor de si mesma. Quando a corrente para, o campo desaparece. E quando ela volta a circular, o campo magnético reaparece. 2 campos magnéticos interagindo podem produzir movimento. Os campos magnéticos que cercam os ímãs e os fios, quando correntes elétricas passam por estes, são produzidos de modos diferentes. Dentro do fio, quando há passagem de corrente, os elétrons são empurrados de átomo para átomo. Cada elétron em movimento produz um minúsculo campo magnético que se espalha ao seu redor. Se vários campos se formarem em torno de vários elétrons, eles se combinarão e formarão um campo maior, que envolve todo o fio. Um campo semelhante envolve o ímã. E ele também se origina de cargas em movimento, apesar de o ímã não conduzir corrente. A explicação é a seguinte. Geralmente, quando os elétrons se movimentam em torno do núcleo de um átomo, os campos que eles geram tendem a atuar em todas as direções, cancelando-se mutuamente. Mas nos átomos de certas substâncias magnéticas, alguns desses campos não se anulam, podendo se combinar e formar um campo maior ao redor de todo o ímã. Este campo magnético é idêntico ao produzido em torno de um fio quando uma corrente elétrica circula por ele. Ele possui um polo norte e um polo sul, e quando há interação de campos magnéticos, resultam forças que produzem movimento. O campo magnético produzido em torno de um fio, quando há fluxo de corrente, intensifica-se quando o fio está enrolado, e se houver um núcleo de ferro no centro da bobina, o campo se intensificará ainda mais. O núcleo concentra as linhas do campo magnético de força, produzindo um eletroímã, muito mais potente que um ímã comum. Eletroímãs são muito úteis, pois podem ser ligados e desligados. A chave de um automóvel liga a ignição, pois o girar da chave fecha o circuito e envia uma corrente através de uma bobina. O campo produzido interage com o campo de um ímã adjacente e o ímã se move, fechando o circuito, que impulsiona a ignição. No Japão, um trem experimental é suspenso sobre seus trilhos e impulsionado por uma série de eletroímãs, cujos polos repelem polos semelhantes no trem. Forças magnéticas elevam o trem sobre o trilho e o mantêm centrado durante todo o percurso. Essas forças eletromagnéticas que impulsionam o trem produzem movimento em linha reta. É o que chamamos movimento retilíneo.
Mas os motores elétricos utilizam bobinas portadoras de corrente e ímãs para produzir um movimento de rotação. As partes mais importantes de um motor são justamente o ímã e a bobina. O ímã geralmente tem o formato de U. Ao aproximarmos seus polos, ele concentra seu campo magnético no espaço vazio entre eles. Quando uma corrente passa pela bobina, ela se torna um eletroímã. Se seus polos norte e sul estiverem próximos aos polos correspondentes do ímã, uma força fará a bobina girar em direção aos polos opostos do ímã. Se o sentido da corrente for invertido, a bobina será novamente impulsionada. Isto acontece pois a inversão do fluxo da corrente inverte os polos da bobina e novamente os polos iguais se repelem e ela se movimenta rapidamente. A somatória desses movimentos rápidos cria um movimento rotatório contínuo. Este tipo de corrente com inversões constantes é o fornecido à maioria das residências. Ela é chamada corrente alternada, ou CA, pois, como vimos, ela muda constantemente de sentido, completando um ciclo de mudança 60 vezes por segundo. Certamente os motores também podem trabalhar com corrente contínua, o tipo de corrente proveniente de uma bateria. Um aparelho chamado comutador fará com que a corrente inverta a si própria no interior da bobina, e o resultado é o mesmo. A relação entre eletricidade, magnetismo e movimento é tão grande que o aparecimento de dois deles produzirá o terceiro. Por exemplo, a força de uma queda d'água numa usina hidrelétrica ou a força do vapor numa usina movida a óleo diesel ou carvão farão um potente ímã girar rapidamente através de uma grande bobina em um gerador. Esse movimento do ímã produz uma força eletromagnética na bobina e uma corrente elétrica passa pelo fio. O movimento, associado ao magnetismo, produz eletricidade num gerador. E a eletricidade, associada ao magnetismo, produz movimento em um motor. A maioria dos motores elétricos depende de correntes produzidas por geradores, responsáveis pela enorme quantidade de energia elétrica tão necessária no nosso mundo tecnológico. Eles produzem corrente alternada deste modo. Dois anéis coletores são montados sobre um eixo, ao redor do qual a bobina gira. Estes anéis estão em contato com duas escovas, de carbono ou de cobre. As escovas ligam os anéis coletores a um circuito externo. Com a rotação da bobina no campo magnético, metade se movimenta para cima, enquanto a outra metade se movimenta para baixo. E isto produz uma corrente em determinado sentido pelo circuito externo. Como a bobina continua girando, a metade que se movimentou para cima movimenta-se agora para baixo, enquanto a outra metade também inverteu o sentido de seu movimento. Essa mudança de sentido muda o fluxo da corrente. Ela se inverte. A corrente alternada resulta dessa constante inversão. Os geradores também podem ser feitos para produzir corrente contínua, ou CC, substituindo os anéis coletores por um comutador, semelhante àquele utilizado no motor. O comutador e as escovas invertem o fluxo da corrente juntamente com a inversão na bobina. Então a corrente no circuito externo circulará sempre no mesmo sentido, apesar de a corrente na bobina estar se alternando. Ao deixar a usina, a corrente elétrica passa geralmente por um aparelho chamado transformador, que tem a capacidade de aumentar ou diminuir a grandeza que faz mover uma corrente elétrica, a voltagem. O transformador aumentará a voltagem para que a energia seja transportada a grandes distâncias. Esta é a maneira mais eficiente de se enviar uma corrente ao longo de muitos quilômetros de cabos. Para o uso residencial ou comercial, os transformadores são utilizados para reduzir a voltagem, pois a maioria dos aparelhos usados funciona em baixa voltagem. Um transformador muda a voltagem de uma corrente da seguinte forma. Imagine dois fios enrolados, formando duas bobinas, cada uma delas ligada a um circuito diferente, mas ambas enroladas no mesmo núcleo. Quando a corrente passa por uma das bobinas, cria um campo que magnetiza a outra. E uma vez que ambas as bobinas partilham o mesmo núcleo, seus campos se unem e se concentram, atuando como um único e grande campo. Enquanto houver um fluxo constante de corrente, nada mais acontecerá. Mas se mudarmos repentinamente o sentido da corrente em uma das bobinas,
um pulso de corrente irá passar através da segunda bobina e ao longo de seu circuito. Se a corrente mudar de sentido novamente, outro pulso irá passar através da segunda bobina, mas em sentido oposto. Em uma corrente alternada, encontramos esta inversão constante. Por quê? Porque cada vez que a corrente muda de sentido, os campos magnéticos em torno das duas bobinas desaparecem e mudam de sentido. A variação desse campo magnético na segunda bobina põe os elétrons desta em movimento. Mais uma vez, temos a relação entre eletricidade, magnetismo e movimento. Descobrimos então que um transformador pode passar corrente elétrica de um circuito para outro. Além disso, para mudar a voltagem, um transformador deve estar enrolado de tal maneira que uma bobina tenha mais anéis que a outra. Se a segunda bobina tiver mais anéis, o transformador é do tipo que eleva a tensão. Quando produzimos uma corrente alternada na primeira bobina, a corrente resultante da segunda bobina terá uma voltagem mais elevada. Ela então estará transformada. A voltagem pode ser abaixada quando a segunda bobina tiver menos anéis que a primeira. Transformadores, geradores de motores, todos dependem de forças eletromagnéticas. Essas forças, entretanto, têm um efeito muito maior no nosso planeta como um todo. O campo magnético da Terra é muito semelhante ao que existe ao redor de um ímã. Acredita-se que ele exista pelo movimento de correntes elétricas nos metais liquefeitos do interior da Terra. Aqui as temperaturas são tão altas que os átomos de metais, como o ferro e o níquel, que constituem o núcleo da Terra, são separados de seus elétrons e adquirem cargas elétricas. Acredita-se que é a rotação da Terra que os movimenta. Cargas elétricas em movimento no interior do ferro e do níquel derretidos podem produzir o campo magnético da Terra, que se estende pelo espaço afora, onde atua sobre partículas eletrizadas emitidas pelo Sol. Embora o Sol seja essencialmente uma grande esfera de gás, essas partículas encontram-se em temperaturas tão altas que não as consideramos partículas de gases, e sim plasmas, correntes de átomos com cargas positivas e de elétrons com cargas negativas. Estas partículas reagem quando ficam sob a influência do campo magnético da Terra, circulando ao longo das linhas de força entre os polos, no movimento espiral contínuo. Nas regiões polares, onde o campo as aproxima mais da Terra, elas estimulam as moléculas de ar da atmosfera superior, causando um efeito muito parecido com o que ocorre dentro de um tubo de lâmpada fluorescente, produzindo o que chamamos de auroras. As auroras boreal ao norte e austral ao sul. As cores branco-esverdeadas provêm dos átomos de oxigênio, que também podem produzir uma luz avermelhada, quando o plasma possuir energia muito alta. Os átomos de nitrogênio acrescentam faixas azuis e violetas. A ação dos campos magnéticos sobre as partículas carregadas do plasma encontra uma aplicação prática nas pesquisas, em que se tenta controlar o elevado calor da fusão nuclear, na qual átomos de hidrogênio são convertidos em átomos de hélio, produzindo a fantástica energia do Sol e outras estrelas. Alguns experimentos para controlar a fusão requerem plasma de hidrogênio em temperaturas muito elevadas para ser armazenado em espaço muito reduzido. Uma vez que os plasmas respondem a campos magnéticos para serem armazenados, foram projetados vários tipos de recipientes magnéticos, cujas paredes repelem continuamente seu conteúdo. A partir desses experimentos, que podem colocar a serviço do homem as forças que dão ao Sol sua energia, pode nascer um novo método de produção de energia em grande escala. A relação entre eletricidade e magnetismo terá mais uma vez um significativo efeito em nossas vidas.